Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Nós estamos falando sobre 1 Pedro, né? E só lembrando, vocês sabem que 1 Pedro está dentro do contexto de sofrimento, ok? E nós estamos tentando tirar algumas lições da palavra de Deus para a nossa vida. Nós sabemos que o Novo Testamento está cheio de passagens mostrando que em Cristo nós somos uma nova criatura, né? Várias passagens falando do nosso novo nascimento, que somos uma criatura nova para vivermos uma nova vida. E é interessante porque nós vivemos num mundo mau. E todas as vezes que você abre as páginas do jornal, ou você vê através da TV, ou quando você liga a TV, o que nós vemos é desastre, nós vemos pessoas sofrendo, nós vemos pessoas vivendo de uma forma, ou sendo tratadas de uma forma indigna nos hospitais, e as pessoas estão sofrendo na nossa sociedade. E é interessante porque muitos desse sofrimento envolvem os pecados. Tem pessoas se envolvendo com o pecado, né? Eu ouvi ou assisti essa semana que em uma cidade lá do Nordeste, na Paraíba, na verdade, onde é muito forte nessa época o São João, em que havia algumas pessoas furando as outras com agulha. E eu ouvi também que aqui em Curitiba, nos ônibus, tem pessoas fazendo isso. E essas agulhas muitas vezes são agulhas de pessoas que estão infectadas com o vírus da AIDS. Nós vivemos num mundo mau, um mundo de pecado, um mundo onde a maldade tem crescido na vida das pessoas. E é interessante porque, como cristãos, nessa sociedade, nós andamos na contramão da sociedade. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu não tinha GPS, e alguns sabem, eu me perdia, né, na cidade. E teve uma vez que eu vim no centro, e vir no centro para mim era um pavor, não gostava de dirigir no centro. E eu fui lá na internet, né, olhei a rua em que eu ia, e aí fiz um tipo de um mapa, imprimi e dei para Simone. Simone, você vai dizendo e eu vou, né, entrando na rua. Você fala e eu vou. E nós fomos. E de repente Simone disse, entra à esquerda. Eu entrei. Quando eu entrei, eu vi um monte de carro vindo na minha direção, né? E eu fiquei apavorado. O que é que eu vou fazer agora, né? O que é que eu vou fazer? E eu entrei em uma garagem, esperei todos os carros passarem, e aí voltei e percebi que eu estava na contramão. E Pedro, ele fala para os cristãos que a vida do cristão é assim, nós estamos na contramão do mundo. Enquanto o mundo está sendo guiado para um lado, ou para um tipo de vida, nós que somos cristãos, nós vamos na contramão disso. Porque muitas vezes o padrão desse mundo vai ao contrário do padrão de Deus, não é? E eu sei que tem coisas que nós não entendemos às vezes. Por que Deus pede isso? Mas nós cremos que Deus é um Pai que sabe o que é melhor para nós. E nos orienta, né, para termos uma vida assim como Ele fala, assim como João falou, né, uma vida de qualidade, uma vida que o honra. Então, você pode abrir lá em 1 Pedro, capítulo 4. Ele começa, né, portanto, e eu já falei várias vezes que quando começa um parágrafo, um texto com portanto, ele está se referindo ao texto anterior. E o texto anterior vai falar sobre o sofrimento por sermos cristãos. As coisas que nós precisamos ou que nós vamos enfrentar por sermos cristãos. E no capítulo 4, ele começa a falar sobre o padrão ou a expectativa, né? Ou qual deve ser essa expectativa
de uma nova vida ou do viver como filho de Deus. Provavelmente Pedro escreveu para um grupo de cristãos novos, era uma igreja provavelmente de poucos anos, e Pedro está orientando aqueles cristãos, mesmo numa perseguição, mesmo no sofrimento, como eles deveriam viver. E nós já vimos várias coisas dentro dessa carta, né? E hoje eu queria tirar alguns pontos, algumas ideias desse texto aí para nós, desses 6 versículos. Ok? 1 Pedro capítulo 4. A primeira coisa que ele fala é, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Então, é interessante, a primeira coisa, ele começa a falar da atitude de Cristo. Ele começa a falar e mostrar que, como cristão, nós precisamos usar uma arma, ou algumas armas. E ele diz, arme-se. E a primeira arma que ele fala que nós temos que usar é a arma que Cristo usou. E ele diz que Cristo sofreu por causa do pecado, para vencer o pecado. Ele foi à cruz, ele morreu, mas ele venceu o pecado. Ele teve que lutar, ele foi tentado. O autor de Hebreus diz que, assim como nós, ele sofreu todas as tentações, mas Cristo foi vitorioso. E o primeiro conselho que Pedro nos dá é que nós devemos nos armar desse pensamento de vitória. Jesus foi vitorioso com relação ao pecado. E eu, como cristão, eu posso ser vitorioso. Eu posso vencer o pecado. Se eu colocar a primeira arma, que é ter esse pensamento de que Cristo venceu e eu posso vencer. Ele não venceu à toa. Ele venceu para dizer para mim e você que nós podemos vencer. Nós podemos abandonar o pecado, deixar o pecado de lado. E Cristo, ele sofreu tudo isso. Em Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da vossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Ele teve vitória com relação ao pecado. E nós precisamos olhar para quem? Nessa luta, nós precisamos olhar para Jesus. Porque ele venceu. Como ele venceu? Ele mostra como ele venceu. E nós podemos, através de Jesus, olhando para ele, também vencer o pecado nessa caminhada da nossa fé. No verso 2, ele diz assim: para que no tempo em que vos resta, na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, veja o conselho dele. E ele usa uma palavra forte, paixão, né? Desejo forte por algo. E paixão pode ser algo bom, mas pode ser algo ruim. Aqui ele traz a ideia de algo negativo. As paixões das nossas carnes. A paixão do meu corpo, da minha carne, aquilo que minha carne deseja, né? São paixões, são desejos fortes. Mas muitas vezes esses desejos que o meu corpo deseja, ou que eu quero, né? Não são desejos que agradam a Deus, né? Que Deus ensina na sua palavra. E por isso nós precisamos tirar isso de nós, suportar esses desejos, ser firme nesses desejos. E ele fala que são paixões do homem, mas não é segundo a vontade de Deus. Ao invés de focar nas paixões que a minha carne, como ser humano, como pecador, por mais que nós lutemos, né, nós sabemos que a nossa carne ela tem uma inclinação para o pecado, para as coisas que não agradam a Deus. E nós sabemos que pecar é errar o alvo. É quando você erra o alvo de Deus. Então, pecado não é aquilo que eu penso que é certo ou errado, mas é o que Deus pensa que é certo e errado. E nós precisamos, né, compreender isso.
E essas coisas que não agradam a Deus são pecados. E quando eu estou deixando esses desejos fortes, sabe, ter a primeira ou prioridade na nossa vida ou na minha vida, né, eu estou desagradando a Deus, não estou vencendo o pecado, né? Vocês lembram que ele fala lá em Romanos capítulo 12, até foi o tema do congresso, né, feminino, ele disse: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ao invés de viver baseado nas minhas paixões, eu devo viver para agradar a Deus. Eu devo viver para honrar a Deus. Eu devo viver para louvar a Deus. Ou eu devo viver de uma forma nova, de uma maneira diferente da que eu vivia antes. A gente viu, né, que ele falou no primeiro versículo, no versículo 1, e ele trouxe a ideia da velha vida. Eu sei que quando nós olhamos para o passado, né, muitas vezes nós olhamos de uma forma agradável coisas que fazíamos antes. Às vezes a gente tem até saudade de algumas coisas que nós fazíamos. Mas nós precisamos olhar para o passado com a intenção de viver um futuro, né, totalmente diferente daquele nosso passado, porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Vários momentos na Bíblia nós vamos ver Deus fazendo isso. Eu lembro quando Deus falou para o povo de Israel, para que eles se lembrassem lá do Egito. Porque a lembrança do Egito mostrava para o povo aquilo que Deus fizera por eles, os libertando da escravidão do Egito. Então, às vezes, nós precisamos olhar para o passado com esse pensamento de que Deus nos libertou de atitudes, de vidas ou de formas de viver do passado, né? E olhando para frente para aquilo que Ele pode fazer. A terceira perspectiva que eu vejo se encontra no verso 3. Ele diz assim: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agradava os pagãos. E a ideia de pagão aqui é alguém que vive ou alguém que tem um estilo de vida que não é o estilo de vida de Jesus, que não é o padrão que Jesus ensina. Então ele está dizendo assim: olha aí, vocês já gastaram tempo demais com isso, com a velha vida, com a velha forma de viver. Mas agora, vocês têm que viver de uma forma diferente, né? Ele fala, naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e na idolatria. Repugnante. Então ele começa até a mostrar para nós como era a nossa vida antes. Ou melhor, olhando para os cristãos em que ele escreveu, como era que eles viviam. Ele pontua cada estilo de vida ou prática de vida que eles tinham antes. E Pedro está dizendo: olha, ei, vocês já gastaram muito tempo da vida de vocês vivendo dessa forma. Mas agora em Cristo vocês têm que viver de uma forma diferente, né? O apóstolo Paulo lembrou que ele havia sido um perseguidor da igreja. Em várias cartas ele escreve isso. Eu sou um dos piores. Eu persegui a igreja. Então ele olhava para o seu passado, vendo a forma negativa de vida que ele vivia. Mas quando ele pensava no futuro, ele falava: quem vive agora é Cristo. Meu estilo de vida é o estilo de vida de Jesus. Não é mais do passado. Então perceba que Pedro vai pontuar algumas coisas. Ele fala libertinagem, que tem a ver alguém que vive sem limites. Alguém que quer desfrutar de tudo, fazer tudo, pode tudo. Alguém sem limites. Libertinagem. Ele fala sensualidade, paixão pecaminosa, que leva à libertinagem.
É outro estilo de vida que ele fala. Ele fala bebedeiras. Pessoas intoxicadas com álcool, com drogas e etc. Ele está dizendo, esse era o estilo de vida que vocês viviam antes. Orgias tem a ver com festas que conduzia grupos de pessoas bêbados e fazendo barulho na cidade, incomodando as pessoas. Essa é a ideia da palavra. Ele também fala de farras idólatras, ou seja, festas, né, com farra, com bebidas e etc. E ele fala de idolatrias, ou seja, festas que eram oferecidas a um Deus. Como, por exemplo, aqui no contexto de 1 Pedro, era um Deus chamado Baco, o Deus do vinho, da libertinagem, né, da diversão. E Pedro está dizendo, olha, se afaste, esse era um estilo de vida antigo que vocês tinham. E vocês precisam abandonar esse estilo de vida. Porque agora vocês são uma nova pessoa em Cristo. Ele fala no versículo 4, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ou seja, a ideia era que os cristãos, que agora são a nova criatura, vivendo de uma forma diferente, os seus amigos estavam admirados com a mudança. Eles estavam admirados. Era estranho para eles. Já lhe aconteceu, de alguma ocasião, quando você se tornou cristão, ou talvez nesse momento, que você agia com um grupo de pessoas de uma forma, mas por causa de Cristo você mudou seu estilo de vida, e aí as pessoas estão, às vezes, rindo, né, criando piadinha, porque convida você, muitas vezes, para situações que você ia antes e não vai mais. É estranho para eles. Será que você já ouviu coisas como essa? O que está acontecendo de errado com ele ou com ela? O que é que tem de errado? Ou talvez, vamos lá! Pessoas dizendo, amigos dizendo para nós, quer dizer que Deus é contra você se divertir, você se alegrar? Deus é contra isso? Já ouviu pessoas falando isso? Então, agora que você se acha santo, né? Você é um santinho. Já ouviu frases assim? Você acha que você é melhor do que eu? São frases que nós escutamos muitas vezes quando nós queremos viver um estilo de vida diferente. Por aquelas pessoas que muitas vezes nos cercam, né? Então, por causa de Cristo, o novo estilo de vida que nós vivemos, muitas vezes nós não vamos ser convidados para as mesmas coisas que éramos antes. As pessoas não vão nos convidar, porque elas sabem que agora nós temos um estilo de vida totalmente diferente. E não é para dizermos que somos melhores do que as pessoas que não vivem dessa forma, não é para isso, porque não somos melhores do que eles, tá certo? Não somos pecadores, eles também, mas nós queremos agradar a Deus agora nesse novo estilo de vida. E para agradar a Deus, nós vamos ter que mudar a forma como nós vivemos e como vivíamos. Versículo 5 ele diz, contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pessoas vão rir, vão zombar, né, do nosso novo estilo de vida. Mas nós estamos fazendo isso para agradar a Deus, para seguir aquilo que Deus ensina na sua palavra. E pessoas vão criticar, mas é Deus que julga essas pessoas, não somos nós, né? Nós vamos amá-las e tentá-las trazer elas para Jesus, para que elas possam também ter esse estilo de vida. A última ideia está no versículo 6. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo, segundo os homens,
viva pelo Espírito segundo Deus. Esse texto não está dizendo que o Evangelho é pregado. O Evangelho não é pregado para mortos, mas sim para vivos. Nós sabemos que depois da morte segue o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 21. Ou 27, né? 27. Depois da morte, juízo. Então o Evangelho não é pregado para mortos. Mas o que ele está dizendo aqui? Pedro está falando para pessoas que ouviram o Evangelho naquele contexto, naquele momento, e muitos perderam a sua vida. E isso criou dúvida em algumas pessoas. Mas como é isso? Você é cristão e perde a sua vida, e como fica? E Pedro cita, né? Nós temos vários textos na Bíblia que falam sobre isso, né? Pedro está se referindo a pessoas que ouviram Jesus naquele momento, mas por causa da perseguição, eles perderam a sua vida. Eles foram julgados pelos líderes religiosos daquela época, mas isso, mesmo morrendo na carne, eles não estavam mortos espiritualmente falando. Ele está dizendo, eles estão, ou eles têm a esperança, né, da vida eterna, assim como Jesus a trouxe. E é a quarta perspectiva, é a esperança da vida eterna. Mesmo que eu possa perder a minha vida aqui, eu estou garantido na eternidade. É isso que Pedro quer dizer. Não importa o que os homens vão fazer, se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos viver para honrar a Deus, não importa. O que importa é que nós vamos ser vitoriosos, assim como Jesus foi vencendo o pecado, né? Mesmo sofrendo, sendo maltratado. E nós precisamos dessa fidelidade. Eu peço que você abra em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Muitos cristãos, dentro desse contexto do primeiro século, né? Eles tinham dúvida, o que acontece com alguém que se torna cristão e perde sua vida por causa da fé? O que é que acontece com eles? E Pedro já falando sobre isso que acontece, né? Mesmo que você perca sua vida, você vai ganhar a vida eterna, né? Ninguém vai tirar isso de você. Lembra, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 14, também Paulo tira dúvidas com relação a isso. E ele diz, versículo 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para não se entristecerem como os outros que não têm esperança. Aí ele fala, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com eles aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consoles uns aos outros com esta palavra. Né? Era isso que Pedro estava querendo comunicar para aqueles irmãos que estavam, né, talvez vendo alguns perder a vida por causa da sua fé. É isso que Jesus ele requer dos seus filhos, né? Que vivamos uma vida parecida com a dele, uma vida santa. E para isso nós precisamos mudar de estilo de vida, como ele falou aqui. Existe um pássaro chamado armino.
E ele é na verdade não é um pássaro, né? É um animal. E ele é bem branquinho, não sei se alguém já ouviu. Eu li essa semana sobre ele é bem branquinho, né? É pequeno. E ele, talvez criado por Deus, ele tem uma característica que ele não quer que suje a sua pele. Ele faz de tudo para que a sua pele não seja suja. E aí os caçadores estudaram, né? Como é que a gente faz para pegar? Porque é difícil. Ele vive em tocas e muitas vezes em árvore oca, né? Ele faz ali uma casa e ele se esconde ali. E quando entra numa árvore é difícil de pegar. Você vai ter que tirar aquela árvore e tal. E ele faz esse processo para se proteger. Mas os caçadores criaram uma estratégia. Quando ele sai da sua toca ou daquela árvore, eles colocam, por exemplo, piche. Algo que é preto, né? Preto. Que vai tocar nele e vai sujar vai sujar aquela pele branca que ele tem. Então os caçadores fazem isso, sabendo que ele saiu, colocam o piche e soltam os cachorros. E o barulho dos cachorros vai levar esse animal a correr para a sua toca. Mas quando ele chega na toca e ele percebe o piche, ele prefere morrer do que sujar a sua pele. Interessante. Nós, como cristãos, nós precisamos viver assim. Jesus, através do seu sangue, purificou as nossas vidas. Quando Deus olha para nós, nossas vestes são brancas. São brancas. Mas sabia, irmãos, que existe, né, tantas coisas, tantas armadilhas, para que nós possamos sujar nossas vidas com o pecado. Para que o pecado nos leve a ficar distante de Deus. Então eu queria convidar você a ser como esse animal, a preservar a pele branca que Deus lhe deu, agora em Cristo como novo filho de Deus. Não deixe o pecado sujar aquilo que Deus deu para você. Mas vamos lutar com a ajuda de Deus para vencermos o pecado. Que Deus nos abençoe. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.